Esse final de semana eu fui ao cinema assistir Ainda Estou Aqui com a minha mãe. E assim, eu já esperava que fosse uma história sobre a ditadura militar no Brasil, a partir de uma ótica de uma família privilegiada e principalmente no olhar das mulheres dela. E sim, a atuação da Fernanda Torres é digna de grandeza mesmo. Mas o que eu experienciei foi um filme sobre memória e reflexão sobre o que plantamos no mundo. Eu não sou nenhum crítico de cinema, muito menos o metido do Twitter. E por isso eu deixo indicado a crítica da Isabela Boscov. Mas o filme me pegou em lugares mais sentimentais e íntimos. E por isso eu vim apresentar pra vocês Seu Amaro e Dona Inês, o meu avô e minha avó. Meu nome, para quem não me conhece, é Amaro Vieira da Silva. Meu avô nasceu em Alagoas, mas aos 15 anos foi pra São Paulo com seus 10 irmãos e sua mãe pra tentar uma vida melhor. Um roteiro comum no Brasil. Trabalhou de um tudo desde cedo, mas foi como metroviário que ele fez carreira e entrou pro sindicato, com o objetivo de reivindicar direitos e respeito. Eu tenho orgulho, muito orgulho de ter participado, de ter doado um pedaço da minha vida a essa categoria, e a ela quero deixar a todos os meus companheiros que me conhecem, que me conheceram, um abraço fraterno. Em paralelo, também entrou pra JOC, uma organização de jovens católicos organizados politicamente. E foi onde ele conheceu a minha avó. Minha avó, uma das mais velhas, de 13 filhos, professora em uma época que nem toda mulher tinha profissão. Como no filme, o que o meu avô fez durante a ditadura não foi muito aberto à família, mas o apoio que minha avó dava e as barras que ela teve que enfrentar em momentos críticos, isso era nítido. Um dos primeiros comentários que minha mãe fez quando saiu do cinema foi: sabe aqueles carros que estavam vigiando a casa deles? A gente também conseguia encontrar na frente da nossa. E minha mãe não deixava ninguém atender o telefone, muito menos ouvir o rádio. Eu lembro de ouvir duas histórias de minha avó. Uma de quando ligaram pra escola, ela trabalhando, e teve que sair correndo pra chegar em casa porque queriam sequestrar minha mãe, ainda bebê, mas era alarme falso. E quando ela e meu avô estavam numa manifestação, a polícia chegou e ele mandou ela pra casa pra cuidar das crianças. Ele nunca se distanciou da luta. Depois da redemocratização, ele fez parte da construção do Partido dos Trabalhadores em São Paulo, sim, o PT, e foi subprefeito durante a gestão da Luíza Erundina na capital. Eu amo. Foi membro do Sindicato dos Metroviários durante muitos anos e ajudou a construir o Sindicato dos Metroviários Aposentados. Tamanha sua relevância e capacidade de dialogar. Minha avó foi professora e diretora até o limite da aposentadoria. Trabalhou até os 70 anos. Meu avô gostava mesmo era de mudança. Com o tempo, essa gana foi se transferindo para reformas em casa e no sítio. Todas meio gambiarra, feitas de uma hora para outra, bem do jeitinho dele. Não à toa ele formou um filho engenheiro civil e 2 netos arquitetos. Mas uma coisa que nunca mudou foi a admiração que meu avô tinha pela minha avó. Eles chegaram a completar 53 anos de casado. Imagine, você ter mais tempo casado junto com alguém do que sozinho. Revirando os livros dele, eu encontrei esse livro aqui, que é uma biografia do Paulo Freire, do qual ele presenteou ela e com uma dedicatória linda. Maria Inês, educadora, mãe e vó. Pelos seus 50 anos dedicados ao serviço da educação e da vida familiar, receba minha gratidão, carinho e respeito por tudo que você representa. Seu marido, amigo e namorado de toda a vida. Amaro. Ele nunca se viu na política tradicional. Tiveram propostas e oportunidades, mas um ambiente que tolerava uma ética duvidosa nunca fez sentido para aquele homem. Mas ele nunca deixou de fazer seus comentários, análises, de participar das reuniões do sindicato e de se angustiar com o Brasil de 2018. Minha mãe estava ao seu lado no hospital, na sua última internação, quando em um dos seus momentos de lucidez, ele solta: minha filha, eu não sirvo mais ao meu país. Eu não tenho mais o que fazer aqui. Ele se foi em 2019 depois de complicações de uma infecção, mas ele conseguiu se despedir de todo mundo da família. Um de cada vez foi entrando na UTI pra ouvir palavras daquele homem. A minha, ele disse: não deixe de estudar. Meio broxante na época, eu assumo, mas hoje eu entendo o que ele quis dizer. O seu enterro foi uma grande comoção com a presença de amigos, famílias e companheiros, assim como ele falava. E as palavras de ordem era Amaro presente. Frase dita também na carta de despedida do PT. As marcas dessa história ficam. Durante a pandemia, nas manifestações contra o governo Bolsonaro, era só a gente falar que queria ir pra rua que minha avó ligava e falava: não vá, toma cuidado, não se envolva muito. Inclusive eu pensei muito em fazer esse vídeo porque expor essa história ainda é sensível. Ele ainda se faz presente por tudo que a gente aprendeu com ele, assim como Marcelo Rubens Paiva. Hoje, a minha avó com 87 anos também passa pelo processo de envelhecimento, assim como Dona Eunice passou. E sim, tem coisas que se vão com essas pessoas e com as suas memórias, mas muita coisa ainda se mantém na construção de quem nós somos. Meus avós conseguiram envelhecer, criar filhos, netos e até um bisneto, que tem muita clareza da presença deles. Mas isso não aconteceu com todos que lutaram contra a ditadura no Brasil. Entrar em contato com a história dos Paiva, com a obra de Walter Salles, me reconectou à minha história, a história da minha família e a história do meu país, a história do nosso país. E é por isso que o cinema é tão importante, que a arte existe e que você deve assistir. Obrigado, companheiros. Estaremos sempre juntos.
daqui para sempre. Enquanto eu tiver vida, eu quero estar junto com vocês. Obrigado. O sentimento que fica é que meus avós também ainda estão aqui.